Pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Eu vou me sujar aqui porque eu vou usar o quadro. Mas a nossa proposta então já está lançada aí com o Alex, né? Já passou para vocês. E aí, a princípio é isso. Nós vamos estudar todo esse ano na Escola da Fé o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que nós estamos rezando nos domingos, na Santa Missa, né? Inclusive nós vamos falar hoje por que nós o rezamos em comunidade, né? E por que ele é mais eficaz em comunidade, né? Nós vamos tratar disso tudo. Eu avisei lá no grupo que vocês deveriam trazer material de anotação, todos trouxeram, porque eu vou fazer uma exposição anotando os pontos principais no quadro, tá? Mas depois eu mandarei o material no grupo, tudo bem? Aí lá no grupo vocês vão poder ter a pauta disso tudo e pode perguntar lá no momento que a gente abrir, tá bom? Pode partilhar também as impressões de vocês, tudo bem? Então eu me chamo Thalisson Brenner, eu falo Thalisson Brenner puxando R, na minha região não puxa R, é só para não confundirem, né? Eu sou da Diocese de Porto Nacional Tocantins, sou lá do Tocantins, onde era o nosso hoje Padre Guilherme, que trabalhava aqui antes de eu chegar, né? Eu estou no 2º ano de Teologia, faço Teologia aqui no Instituto Maria Mater Ecclesiae, que é o nosso Instituto Teológico, no Seminário Mater Ecclesiae. Eu fiz Filosofia lá em Palmas, então eu tenho a formação de Filosofia, sou também formado em Matemática. Nós não vamos usar matemática aqui, não se preocupe, tá bom? Que é uma coisa muito boa, né? Só que dá de usar, se vocês quiserem. E é isso. Eu gosto muito da área da filosofia. Na filosofia eu trabalho sobre a antropologia filosófica, o que é o homem e a sua atuação na sociedade, né? Na sociedade não, desculpa, na comunidade, que a autora que eu estudo, que é a Edith Stein, ela faz essa diferenciação, essa distinção entre sociedade e comunidade. Não vou explicar isso porque não é o nosso tempo, tá bom? E na teologia eu gosto mais da área bíblica, com certeza, mas a gente não pode fugir da dogmática, que é o que nós vamos trabalhar alguns pontos hoje, tá bom? Antes de começar, eu já vou adiantar que tem algumas coisas que às vezes é abstrata demais. Então eu já vou dar as dicas para dar tudo certo. A primeira dica: tem que acompanhar desde o início. Não dá para você pensar assim, eu vou pensar no meu boleto e daqui 5 minutinhos eu volto. Vai ficar perdido. Eu já vou avisar agora, eu gosto de avisar porque senão depois fala assim, aquele que ele falou eu não entendi nada, né? E o pior de tudo é que a próxima aula é comigo também, talvez. E aí eu já vou dar as dicas, tá bom? Então para todo mundo ficar mais ciente. O segundo tem que ir acompanhando passo a passo. Por isso que eu vou perguntar às vezes, vocês entenderam? Aí se não tiver entendido, pode pedir para repetir, eu vou repetir sem nenhum problema, tudo bem? Nenhum problema, porque é gradual. E aqui está o terceiro passo, a terceira dica, que a nossa construção do tema aqui ela é gradual. Então uma coisa que eu vou falar aqui agora vai precisar lá na frente. Então por isso que eu já pedi para vocês tomarem nota, né? Já ficarem super atentos. Não desista de agora não, vamos conversar, né? E aí vai dar tudo certo, tudo bem? A pedagogia que eu uso é essa. Vou fazer uma exposição explicando para vocês no quadro, né? Bom, pessoal, vamos lá então. Antes disso, anotem. O que está escrito?
que tem de diferente aí? Tá de ponta cabeça e de trás para frente, né? Então, eu gosto sempre de começar assim, como eu perguntei a vocês que se tinha alguém do catecumenado, porque eu falei da Semana Santa, nos ministros também falei, né? E às vezes nós rezamos o credo assim, de cabeça para baixo e de ponta cabeça, não é de trás para frente, não. É no sentido de que, às vezes, nós estamos apenas falando porque aprendemos. E aí a gente decorou, porque tinha que fazer a primeira Eucaristia lá atrás. E aí todo domingo o padre puxa na missa, depois da homilia, e eu falo, porque eu já aprendi, né? E às vezes eu vejo menino correndo, né? Eu fico atento ali a ficar olhando crianças que estão correndo, eu fico olhando um acólito que errou, ou o seminarista que dormiu na homilia, ou o padre que está tomando água, e vou ao mesmo tempo falando. E a gente reza o credo desse jeito, de cabeça para baixo. Então, um dos grandes objetivos, além do que o Alex falou, é justamente mudar essa situação. Nós rezarmos bem e saber o que a gente está rezando, tá bom? Por isso que nós vamos dar artigo por artigo para entender bem. Só que antes disso, antes de estudar o artigo, nós temos que entender um pouco do contexto, e eu vou tomar alguns minutos disso. Porque nós temos a princípio 2 credos. Quando fala credo, é a profissão de fé. Nós temos o credo, o símbolo dos apóstolos, que é o mais antigo, é aquele mais conhecido. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e etc, e etc. E nós temos o credo que a gente vai estudar esse ano, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano, que é: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Perceberam a diferença, pelo menos no início? Sim ou não? Estão me acompanhando até agora? Ou já tem alguém perdido? Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos tentar entender um pouco do contexto. No ano 313 depois de Cristo, tá? Tudo que eu me referi aqui é depois de Cristo. Tomou posse na cidade de Alexandria um bispo chamado Alexandre, certo? 313, o imperador Constantino também publicou um decreto chamado Edito. Alguém conhece? Ninguém? Mas já veio falar de Constantino, né? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então ele publicou um decreto chamado Edito de Milão, em 313. E o que esse edito, o que esse decreto dizia? Ele dizia que a partir daquele momento, a religião oficial do império seria o cristianismo, que naquela época era o catolicismo, somente. Tudo bem? O que acontecia antes de 313? Aconteciam as perseguições. A igreja não podia celebrar publicamente. Antes disso era proibido. Onde que os cristãos celebravam? A maioria celebrava nas cacatumbas, né? Em cima de túmulos, tudo bem? E ali eles faziam um rito. Por ser uma religião um pouco secreta, porque era proibida, começou alguns papos, algumas fofocas, né? Dizendo que os cristãos tinham coisas secretas, que eles comiam gente viva, né? Matavam e sacrificavam crianças. Então, de alguma maneira, Deus, que trabalha com a sua igreja, foi tomando um processo de conversão do imperador, a maior autoridade daquela época, naquele ambiente, e ele começou um processo de conversão. A sua mãe, que se chamava Helena, que é santa da igreja, teve um sonho, né? Alguém já está balançando a cabeça, parece que já conhece. Pô, que bom. Teve um sonho e ela, inclusive, fez uma viagem a Jerusalém e diz a história que ela encontrou, por revelação de Deus, é o que está na história, um pedaço da cruz de Cristo, né? Existem duas versões, uma que ela sonhou onde estava exatamente, e a outra que ela, ao visitar Jerusalém, no Monte Calvário, onde tinham montoados de madeiras das cruzes, né, que crucificavam os bandidos,
e os assassinos, ela quis fazer uma espécie de procura. E aí ela ia pegando um pedacinho de madeira por pedacinho e ia tocando num paralítico. Até que ela pegou um e o paralítico ficou bem, bom, né? Normal, começou a andar. Então, por revelação de Deus, aquele era o pedacinho da cruz de Cristo. É guardado na igreja hoje, até hoje, né? Mas isso é paralelo. De modo que houve esse processo de conversão do imperador. Em 313, ele vai publicar dizendo que é livre a profissão de fé do cristianismo. Eles podem professar a sua fé sem problema, tudo bem? E aí chega um bispo chamado Alexandre, e desse clero pertencia um homem que se chamava Ário. Tudo bem? Ário começou a fazer algumas pregações meio estranhas, porque nem todo padre que passa 9 anos no seminário, ele vai pregar tudo adequadamente. Vocês podem ter certeza disso. Tem padres e bispos que vai dar umas escorregadas de vez em quando. Por isso que a gente tem que conhecer a sã doutrina, pelo catecismo e pelo que a igreja diz, né? Porque eu não posso simplesmente me pautar no que o pregador diz somente, eu tenho que ir atrás, né? E Ário começou uma certa pregação estranha, né? Nós vamos ver já já o que ele pregava, que depois virou uma heresia. De modo que o bispo Alexandre, que tinha estudado numa escola de nome alto, que Orígenes tinha dado aula nessa escola, né? Clemente também tinha dado aula, então ele teve uma formação boa. O bispo Alexandre começou a perceber que Ário tinha alguns desvios na doutrina. Em 318 da nossa era, ele vai convocar uma espécie de reunião do clero para debater as pregações que Ário estava fazendo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, em 318, o clero ali vai começar um debate sobre o que Ário estava pregando. E de alguma maneira eles chegaram à conclusão de que o que Ário pregava era errado. Ele deveria se consertar. E por isso ele foi exilado, né? Ou seja, foi preso, de uma maneira mais geral para vocês. Só que lá na prisão, como o demônio atenta sempre, Ário começou a conversar com outros companheiros, né? Conhecer outros, e começou a pregar a mesma coisa para os outros. Então, por exemplo, ele convenceu da sua doutrina para Eusébio de Cesareia, que foi um grande historiador da igreja, e Eusébio de Nicomédia. Esse nome não pode esquecer, tá? É assim, ó. Eusébio, minha letra não é como a da Juliana, tá? Ou do Alex, não sei. De Nicomédia, mas se alguém não entender, pode perguntar. O que está escrito aí? Nicomédia, que o homem era muito comédia mesmo, né? Então, ele conheceu alguns e outros mais, mas esses são os nomes de maiores destaques. De modo que a pregação, a ideia de Ário, começou a se espalhar na região. Então o bispo, né, Alexandre, começou, porque o bispo é o episcopo, todo bispo é um episcopo, ou seja, ele é um guardião, ele tem que guardar a sã doutrina. Então se ele, imagina, se um bispo começa a se desviar, o trem está feio, né? Porque ele que é o guardião, ele deve guardar bem a doutrina, o ensinamento fiel dos apóstolos da tradição da igreja. Então, em 320, anotaram isso não? Pode apagar? Pode. Estão anotando, né? 320, ele vai convocar uma espécie de um sínodo, ou um mini concílio, né, em Antioquia, e vai tratar dessas teses que Ário pregava. Tudo bem? Nós vamos saber o que Ário pregava daqui a pouco, né? E aí, de modo que, da mesma maneira que em 318 o clero disse que estava errado, em 320 os bispos que compareceram disseram também: Ário está errado, está pregando coisas que não estão certas e não estão de acordo com o que nós recebemos dos apóstolos. Então, as teses de Ário serão excomungadas, tudo bem? Só que como a coisa já tinha começado a se espalhar,
o bispo de Alexandria, convocou em 324, final de 324 e início de 325, uma outra espécie de sínodo ou concílio também, para tratar disso, porque a igreja estava começando a se dividir, porque tinha aqueles que estavam fiéis à doutrina que receberam e tinha aqueles que estavam começando a seguir Ário. Então a igreja estava começando a se dividir. E o imperador, que estava lado a lado com a igreja, ali era quase que uma coisa só, tem gente que fala que a igreja e o Estado era uma coisa só, tem que estudar direito, não era uma coisa só, tinha cada uma a sua competência, quase, tá? Tem que ficar bem claro isso. Então o imperador Constantino viu que o seu império estava em risco, porque se a igreja está dividida, o império também vai se dividir. E aí o Constantino vai convocar o que a gente chama de primeiro concílio ecumênico. Concílio ecumênico. Primeiro concílio ecumênico da igreja, em 325. Guardem essa data, tá? Na cidade de Nicéia. Já viram esse nome Nicéia? Não? Quem não viu tem no credo. Credo Niceno. Niceno vem daqui, tá bom? Então já é uma dica que o credo nasceu aqui, esse que a gente está estudando, tudo bem? Então, em 325 ele vai convocar esse concílio. Quando fala ecumênico, a palavra ecumênico vem do grego ecúmenos, que significa terra habitada, viu? Hoje se traduziu por casa comum. É muito distante do que significa mesmo. O sentido literal é terra habitada, tudo bem? Inclusive era um nome que o Império Romano usava ali para o espaço que o palácio do imperador, do rei, tomava como esse nome, né? De ecumênico, tudo bem? Então não significa que no concílio tinha judeus, budistas, não é isso não, tá bom? Quer dizer que é como se tivesse todos no mesmo território para trabalhar algumas pautas, tudo bem? Tudo bem até agora? Tudo bem. Tá. Então, aqui nasceu um credo, chamado Credo, a Profissão de Fé de Nicéia, tá? E ele ia trabalhar as questões de Ário. O que é que Ário tanto falava que deu tanta polêmica? Então vamos lá. Posso apagar? Já apagando. Ário, como alguns protestantes hoje, tomou um versículo bíblico e não interpretou ele de maneira correta. Provérbios, capítulo 8, verso 22. Quem tem Bíblia? Provérbios 8, 22. Quem tem Bíblia? Pode abrir a Bíblia. Quem consegue abrir aí para ler para nós agora? Rápido. Provérbios 8, 22. Provérbios está no Antigo Testamento. Isso. O Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma, no princípio. Continua. Aí, tá bom. Então o versículo está dizendo o quê? O Senhor me gerou onde? No início de suas obras. No início de suas obras. O que tá? Existe uma versão, né, siríaca, não sei, que ele usa o termo gerar com criar, tudo bem? Então o que Ário interpretou desse versículo? Ora, está dizendo que o Senhor me gerou no início de suas obras. Então existe Deus Pai, que é o único Deus, e Deus Pai gerou, ou seja, ele criou o Logos, que é o verbo, que algumas traduções usa palavra.
Tudo bem? A palavra aqui é criar, tá? Então, Deus Pai cria quem? Vamos lá, eu quero que vocês estão de máscara, mas eu preciso que vocês participem para eu pegar, tá? Deus Pai cria quem? O Logos, que é também o quê? Estão lembrando do Evangelho de João, né? No princípio era o Logos, o verbo ou palavra, tudo bem? Ok, e aí desse aqui, o que o versículo diz? Continue aí para mim, por favor. Ele criou, me criou, né? No início de todas as coisas. E aí depois continua? Desde a eternidade fui designada, desde os tempos antigos, antes que a terra fosse feita. Lá no versículo 22, comece de novo, por favor. O Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma. Aqui. E desse Logos, Deus fez todas as outras obras. Tudo bem? Desse Logos, ele fez todas as outras obras. O que Ario está querendo dizer? Deus Pai cria o Logos e desse Logos ele vai criar todas as outras coisas. Tudo bem, gente, até agora? Sim. Sim? Tem certeza? Sim. Tudo bem. Então, onde está o erro de Ario? Alguém chuta? Onde que está o erro aqui? Não precisa beber, tá? Está gravando, mas nós estamos aqui para aprender. Depois de Cristo. Hã? Depois de Cristo que ele veio. Então, Jesus, nós somos a imagem e semelhança, ele está falando que nós somos Logos? Não, Não? mas é uma boa. Sim. Eu achei que está meio invertido, porque assim, lá no comecinho, quando ele fala que ele é o homem, ele foi o último a criar o homem, certo? A imagem e semelhança. Só que ele está falando ao contrário. Aí ele está falando que ele criou o homem primeiro e depois que fez as outras obras. É isso que eu entendi, comparando essas duas. Ok. Próximo, alguém mais? Eu acho que ele se colocou no lugar da palavra, ou seja, ele é mais importante que a palavra. Ele é anterior à própria palavra. Entendeu? Ok. Alguém mais? Quem dá mais? Vamos fazer um leilão com Ario aqui, né? Eu não quero comprar ele. O erro está aqui, ó. Criar. O que Ario pregava? Que Deus criou Jesus, porque esse Logos, esse verbo, essa palavra é Jesus. Deus criou Jesus e de Jesus ele usou como modelo para fazer todas as outras coisas. Então o erro está onde? No criar, porque Jesus é criado? Não. Jesus é gerado. Aqui nós temos que ver uma diferença. Qual é a diferença então de gerar? Estão tomando nota, né, gente? Eu estou fazendo esse contexto porque os outros artigos que não serão eu, serão outros professores, que a gente já agendou alguns, eles vão vir só dar o artigo. Então, por exemplo, quando falar gerado, não criado, ele não vai botar nesse contexto, tudo bem? Vocês já vão ter em mente. Criar é inventar alguma coisa diversa, diferente de você. Então, eu criei esse celular, eu criei essa carteira, eu crio esses dots. Eu não sou um dot, eu criei ele. Então, é criar alguma coisa diferente. Tudo bem? Ficou claro o conceito de criar aqui? Certo? Ok. Gerar não é assim. Gerar é dar uma existência de algo que é praticamente da sua substância. Tudo bem? Entendeu? Mais ou menos? Sim. Então, por exemplo, isso que a gente fala. Eu não vou criar um filho. Vamos deitar, eu falo com a minha esposa, né? Vamos deitar, fulana. Hoje à noite a gente vai criar um filho. Não é isso. Nós vamos fazer o quê? Gerar. Tudo bem? Porque o filho que vai nascer, ele é da mesma substância, da mesma natureza que eu. Ele é humano também. Tudo bem? Claro para todos? Então o seu filho não é uma criação sua. Você o gerou. Existe essa diferença.
Oi? Mas esse mesmo pode ser criado. Isso, criado no sentido de você cuidar, que é uma conotação diferente do que estamos pegando aqui, tá? Por exemplo, eu criei o meu filho, eu criei fulano, no sentido de cuidar, tá bom? Agora, de dar existência, gerar, tudo bem? Gente, vamos lá. Ário, então, estava dizendo, quando ele pregava isso, que quando Deus Pai cria Jesus Cristo, significa que Jesus é o que? Diferente, é de uma natureza diversa, distinta de Deus Pai. O que isso significa? Que Jesus então não é Deus. Tá certo isso? Não tá certo. Ainda bem que o bispo Alexandre já pegou de primeira esse negócio, né? Então aqui está o erro, aqui consiste a heresia que a gente chama de, anotem, tá? Arianismo. Tá bom? Por que arianismo? Porque quem inventou foi Ário. Tá? Então é uma espécie de ideologia que é uma heresia. Você não pode falar que Jesus não é Deus. Existem pessoas hoje que professam uma fé parecida com a de Ário? Sim. Eu vou dar nomes às igrejas porque vocês têm que saber, já que estamos estudando, né? Então, por exemplo, um testemunho de Jeová é uma espécie de uma área, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. É uma espécie de um profeta grande, um Miguel, alguma coisa, mas não é Deus. E ao dizer que Jesus não é Deus, eu estou em heresia. Tudo bem? Então, se você não acreditava que Jesus era Deus, tem que se consertar a partir de agora. Tudo bem? Ficou claro que isso não é arianismo? Eu não entendi. Pode falar. Queria que você... Não. Pode falar, se quiser me repetir, vai. Essa parte do arianismo, eu não compreendi. Não compreendeu do que Ário pregava? Isso? Sim. Tá bom, vamos lá. Alguém mais não compreendeu? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Alguém mais não compreendeu? Compreendeu, seminaristas? Já sabia disso. Vamos lá. O nome do senhor é? Humberto, veja só. Eu vou explicar do que a gente acredita para mim depois colocar diário, que aí fica mais fácil. Nós acreditamos que Deus... Eu já vou fazer de agora porque vai ter... Vamos lá. Anotem isso aqui, tá? Quem já viu o símbolo da Santíssima Trindade? Alguém já viu o símbolo da Santíssima Trindade? Qual é que vocês já viram? Um triângulo. Que na verdade tem que usar-se 5 triângulos para representá-lo, né? Então vamos lá. Anotem, por favor. Não olhem porque... vou ter que usar matemática também? Dois. Compreendido? Tô anotando? Tô anotando, né, gente? Vocês não estão só olhando pra mim, não, né? Quando eu fizer isso aqui é Espírito Santo, tá bom? Alex, tá entendendo? Filho, não vai caber, mas não tem nada. Pai. Estão acompanhando todo mundo? Tá, Humberto? Herbert, tá? Eu só pego o nome de alguns, tudo bem. Vão acompanhando os desenhos para não se perderem.
distante, então acho que vai estar feio também. Deu certo aí? Então vamos lá. Então nós temos um triângulo, 2, 3, aqui tem um, viu? 4, 5. Tudo bem? Tudo bem, Lúcio? Então vamos lá. Ah, tem uma outra cor aqui. Humberto, veja só, nós acreditamos que existe um só Deus, tudo bem, gente? Em 3 pessoas. A pessoa do Pai, de quem? E de quem? Ok. Mas nós acreditamos que cada um tem a sua, eu vou usar essa palavra, não é bem, mas é para vocês entenderem bem, a sua função, digamos assim. O Pai não é quem? O Filho. E o Filho não é o Pai. Tudo bem? Beleza. O Filho, quem não estiver entendendo, por favor, peça que eu repita, tá, gente? A gente pode até sacrificar o intervalo para entender. O Filho não é e o Espírito Santo não é. Ok. O Pai não é quem? E o Espírito Santo não é. Ok. Mas o Pai é o Filho e o Espírito Santo. Ok. Então Deus aqui, Humberto e todos, Deus aqui está se tratando da natureza divina. Tudo bem? Nós temos a natureza, quando fala natureza, não vai pensar nas árvores, não é isso? Nós temos a natureza divina, nós temos a natureza humana. Nós somos de qual natureza? Ah, pensei que alguém ia falar que era da divina. Que ia falar assim, é um verbo encarnado aqui entre nós, né? Então vamos lá. Quando se tratar de Deus aqui, é a natureza divina. Tudo bem? E dessa natureza nós temos 3 pessoas. Quais são elas? Qual é a primeira? A segunda? E a terceira? Mas todas essas 3 pessoas, Humberto e companheiros, então todos os 3 têm a mesma natureza divina. Tudo bem? Eu não posso falar que o Espírito Santo não tem uma natureza divina, porque ele é Deus, tá? Mas ele não é o Filho e também não é o Pai, ok? Essa é a nossa fé. Tudo bem? Nós acreditamos em 3 deuses? Não. Acreditamos em quantos? Um só. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Tá bom? E aí na revelação nós entendemos que ele é 3 pessoas em um só. Essa é a nossa doutrina, não é a diário não, antes fosse, né? Essa é a nossa, tudo bem? Então o que significa, Humberto e companheiros? Que se eu disser que o Filho, ele é Deus e o Pai também é Deus, o Pai é eterno, o Filho é eterno também e o Espírito Santo é eterno também. Tudo bem? Então o que está acontecendo? O Filho, vocês estão me acompanhando de verdade? Sim. Está acompanhando, Alex? Tá, né? Então tá bom. Não saiam com dúvida, tá? Nós temos tempo ainda. Eu posso até pular a parte de Constantinopla para a gente já ir para o primeiro artigo, tá bom? Mas sem pressa, o Alex me disse sem pressa. Então vamos lá. Quando eu digo no credo, no domingo, gerado, não criado, quer dizer o quê? Que da mesma sorte que o Pai é eternamente Pai, o Filho é o quê? Eternamente Filho. E o Espírito Santo? Porque foram gerados. Quando você gera, você está
dando a mesma natureza, a mesma substância. Tudo bem? Por exemplo, eu não posso falar que o meu cachorro é o meu filho, porque eu gerei o cachorro. Pera lá, eu posso... Tudo bem, né? Eu tenho um cachorrinho que eu peguei porque eu fiquei viúvo, né? Meu filho morreu e etc. E eu tenho um maior carinho por ele. Só que a igreja sempre alerta: cuidado para ele não tomar um lugar de pessoa para você, porque aí já é um erro espiritual, não pode. Às vezes o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, me desculpa, às vezes eu vou falando e vou denunciando algumas coisas, tá? O que acontece é que são tratados melhores do que os próprios humanos, que são imagem e semelhança de Deus. O cachorro não é imagem e semelhança de Deus. É o pai de pet. Entendeu? Então, veja que a questão dos termos aqui é muito importante. Você não pode dizer isso, né? Porque ao dizer, você... É igual uma menina da minha cidade, vocês podem dar risada, sem problema. Eu perguntei a ela assim: você tem vontade de ter filho? Ela, não. Aí você vai ter vontade de casar? Sim, né? Mas você não pode casar na igreja sem esse objetivo de estar aberto à prova. Tem que estar aberto. Eu vou casar, mas ter filho? Não, isso aí é... Eu escolho, a vida é minha. Aí seu casamento não será válido. Tá bom? Isso é bom a gente saber. Tem que casar com a convicção de estar aberto à prova. Se Deus mandar, bem. Se não mandar, é Deus que manda em tudo, né? Tudo bem. Mas casar dizendo que não vai ter filho, não vamos ter filho, que é o caso dessa menina. Eu perguntei: você quer casar? Quero. Mas quer ter filho? Não, filho dá muito trabalho, eu quero ter um cachorrinho, né? O meu cachorro vai ser a minha filha. Aí eu, tudo bem, né? Fiquei na minha. E aí ela falou assim: não, mas eu sou livre para pensar assim, né? Você fez uma expressão assim estranha, falou comigo, né? Eu tava na casa dela, não vou falar nada, vai que eu apanho aqui. E aí eu pensei assim, respondi ela, eu falei assim: olha, não, você é livre, né? Eu fiz essa expressão porque eu estou pensando aqui o seguinte: se você quer ter uma filha, uma pet, uma cachorra, então você está se chamando de cachorra, e o pior ainda é que a sua mãe também é cachorra, porque só cachorro pode gerar cachorro, entendeu? E aí ali, claro, foi um momento de muito humor, né? A gente riu, mas a gente entrou em uma questão séria: cuidado, a gente vai substituindo pelos pets ou por animais, e é uma coisa muito séria, gente. É muito sério, tem que se pensar nisso, tá bom? É uma questão para vocês pensarem. Fecho parênteses polêmico, põe um ponto final. Vamos lá. Então, se todos foram gerados, eles têm a mesma natureza divina. Isso é geração, dá a mesma natureza. Então, o seu filho, você tem filho, Beto? Qual o nome dele? Fala o nome de um. Sim. Juliana? Então, a Juliana, ela tem a mesma natureza humana que a sua, porque você e a sua esposa a dela. Tudo bem? Ari não dizia isso. Ari falava o quê? Existe Deus, onipotente, o único. Isso que a Ari pregava. Agora é Ari, viu? Encerra isso aqui. E aí Deus, que é único, criou uma primeira criatura que está acima de todas as outras criaturas, que é o Filho. Tudo bem? Ele criou o Filho, ou seja, o Verbo, o Logos. E esse Verbo que habitou entre nós. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 1. Vamos lá. Então assim, olhando para mim como se estivesse inventando isso na minha cabeça. Vamos ver agora. João capítulo 1. Todo mundo já tem que achar, porque na escola da fé eu vou ter que estar fera da Bíblia. Antes de eu falar, a passagem de Bíblia já tem na Bíblia, tem que ler aqui, gente. João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? No princípio, eu vou ler a minha versão, mas quando a gente falar verbo, é a mesma coisa que logos, é a mesma coisa que palavra. Se a sua tradução tiver uma outra coisa além disso, aí nós vamos ter que conversar para ver que tradução é essa, né? Grego vai usar o logos, né? Então vamos lá. No princípio era o verbo estava, e o verbo era. Quem é o verbo que ele está falando? Que é quem? Bem,
Acho que Ário não tinha essa Bíblia, né? Ele, no princípio, estava... Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ou seja, tudo foi feito por meio do Filho. Tudo bem? O que foi feito nele era vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a subjugaram. Agora vamos lá para o versículo 4. Desculpa, 14, tá? Versículo 14, não é o capítulo 14, é o versículo. Capítulo 1, versículo 14, vamos lá? Quando eu falar 3, você vai ler do jeito que está aí na sua Bíblia. Não tem problema, vai dar bagunça, mas é para você ler do jeito que está aí. Todo mundo achou? Vamos lá, chegando lá, peraí. Achou? Isso, exatamente. No 3, todo mundo é bem forte, para sair na gravação aqui, bem bonito. Tá bom? 1, 2, só o versículo 14, tá bom? Ele todo. 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que nos deu o seu Pai, Então essa palavra, esse verbo, fez o quê? Se fez carne, foi para onde? E habitou entre nós. Então não tem dúvida de que quem era esse verbo? E a pessoa de Jesus. Tudo bem? Humberto, aí que está o problema. Aí que mora o perigo. Sabe qual é? É porque quando o Ário falou que o Pai criou o Filho, ele deu algo diverso dele. Quando eu falo o Pai gerou o Filho, quer dizer que o Pai deu a natureza divina também para o Filho. Tudo bem? Aqui é gerar. Agora vamos para o criar. Quando eu falo que o Pai cria o Filho, ele não dá a natureza divina dele, porque ele está dando uma outra coisa. Lembra quando a gente fez a explicação de gerar e criar? Você gera a Juliana. Tudo bem? Você tem algum cachorro? Não. Algum bicho? Não. Me fala o nome de um cachorro aí, gente. Atena. Imagina que você tem uma cadela chamada Atena. Você gerou a Juliana. Tu gerou a Atena? Não, tá bem, né? Porque senão você seria o quê? Vou falar, você que responde, né? Então veja só, quando ele fala, por que você não gerou a Atena? Porque ela é um animal, ela não é um humano como você. Ela não tem a mesma natureza que a sua. Então quando eu falo que o Pai criou o Filho, ele tem uma outra natureza diversa do Pai. Consequentemente, ele não é, porque o Pai é Deus. E se o Filho não tem a mesma natureza do Pai, que tem uma natureza divina, é Deus, então o Filho não é Deus. Então, por exemplo, quando você conversa com o testemunho de Jeová, ele não vai acreditar que Jesus é Deus. Ele não acredita nisso. Nós acreditamos? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Graças a Deus. Entendeu essa questão? Então, quando o Ário prega isso, está certo ou está errado, Beto? Está erradíssimo. E a essa pregação, essa ideologia, essa forma de pensar, deu-se o nome de arianismo. Talvez se fosse Humberto, você pregando isso, ia ser humbertianismo. Tudo bem? É por causa do nome dele, Ário. Ou julianismo. Tudo bem? Entendeu? Sim. Alguém falou não? Não, sim. Sim? Não, Alguém? Ficou claro para todos? Mas, Ok? Ficou claro, seminários? Essa palavra criar, Pode falar. criar tem dois sentidos, né? Criar o cachorro e criar, misturar as coisas e criar. Sabe? Entendeu?
pela mãe dele e eu criei ele. Sim. E tem o criar, que eu misturei as coisas para criar aquilo. Sim, o inventar algo, né? Isso, Sim. no caso aí é o criar, que eu misturei coisas para criar aquilo, né? Embora a área não tinha essa mentalidade que nós temos hoje dessa distinção de gerar e criar. Quem fez isso foi a igreja, Mas o né? pensamento dele era o quê? O Criar pensamento dele era o seguinte: ao criar o verbo, o logos, tudo bem? Mas ao criar. Inventar. Deus sempre existiu, Ele é eterno, ok? Deus Pai, tá bom? Deus Pai que estava aqui em cima. E aí, ao criar o verbo, Ele cria uma coisa distinta de si, Mas criar em que sentido? de inventar, Inventar. ok? Isso, ele inventou aquilo. Inventa o filho, tudo bem? Só que essa invenção não tem a mesma natureza divina dele, não tem, porque senão ele seria um outro, não seria um único. A concepção de Deus Pai que Ario tinha é o que os judeus hoje mais ou menos têm, né? O monoteísmo absolutista. Só há um Deus, eu não posso pensar um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque senão seria 3. Os judeus também não acreditam que Jesus é Deus. Por isso que eles ainda esperam que o Messias venha. Até hoje eles estão esperando. Mas quando o Messias vier, já vai ser definitivo. Tudo bem? Posso colocar? Sim. O criar aqui é o sentido de arte, né, de fazer, o sentido grego de técnica. Então você faz uma coisa, né? Você, além de inventar, é o que o artista faz, o que o poeta faz, esse sentido de criar. Então se você coloca isso como criação, é como se Deus estivesse produzindo Jesus naquele momento. No outro sentido, não, gerar metáfora, não é isso? O movimento de geração, não existe um ponto de partida de fazer algo, mas ele é gerado a partir do próprio Deus. É criar e cuidar, a diferença. Oi? É criar e cuidar. Isso. O outro criar é no sentido de cuidar. Sim, é o que a gente falou, né? No início. Tudo bem? Perguntas aqui até esse tema? Maurício, né? É Maurício, é. Uma coisa que me ocorreu, eu posso então chamar o Espírito Santo de Senhor e Espírito Santo? Vou perguntar para você agora. O que você acha, por exemplo, que a Bíblia diz que só Jesus é o Senhor? Por essa explicação para mim, eu acho que Senhor é Senhor Deus, é Senhor Pai, Senhor Filho. Porque eu também uso o Senhor Deus, né? Mas a Bíblia diz que só Jesus é o Senhor, que a Igreja Universal tem até lá na... E aí, o que você acha? É a Trindade, é a unidade. Você acha isso? Eu acho que o Espírito Santo é Senhor. Por essa explicação para mim. Mas é que Jesus é o físico, é o que veio para cá, que se encarnou. O que vocês acham? Quem acha que sim, eu posso chamar o Espírito Santo de Senhor? Levanta a mão. Está falando do que, Exato. Eu posso chamar desse sentido aqui? Posso chamar? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Vamos ver. Quem não sabe, levanta as duas mãos. Ai. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema, tá? Pode. Posso, sem problema. Isso aí. Pela Viu? explicação. Isso aí. O Filho é Senhor, Deus é Senhor, a gente fala Senhor Deus, sim ou não? O Espírito Santo também é Senhor. Agora, na propriedade do Kyrios, do Senhor, aquele que é o Redentor, aí sim é só Jesus Cristo, porque é a função dele, tudo bem? Por isso que diz, só Jesus é o Senhor, porque só Ele redime. Só o sangue dele tem eficácia para apagar os pecados do mundo. Só. Nesse sentido. Nesse sentido. Daqui que São Paulo, ali na Escritura, está contextualizando, tirando a pessoa de Jesus dos outros deuses. Tudo bem? Não posso confundir esse. Deus não é mais um. Ele é um só. Tudo bem? Não existe outro Messias a não ser o Cristo. Não tem. Qual é o problema da sociedade hoje, né? Vamos atualizar o problema.
é colocar a sua fé em outro Messias. Idolatria. Tudo bem? Isso é idolatria. Ok? Eu vou usar um exemplo muito básico, eu não quero que vocês me interpretem como negacionista, nada disso, por favor. Apenas vocês entenderem. É uma reflexão que eu fiz no final do ano passado. Como nós demoramos nos voltar para Deus, né? Como o homem demora de voltar-se para Deus. Quando explodiu a Covid lá na China, né? O grande comentário que eu ouvi era o seguinte: está muito longe, não vai chegar aqui. Então qual era a esperança? A esperança era a distância. Está longe, não vai chegar aqui. Chegou. Aí mudou a esperança. Não, aí a solução é a gente ficar todo mundo um distante do outro. Qual é a esperança? Não é mais a distância. É a distância no plano de fundo. Mas uma outra distância no sentido de evitar a aglomeração. E me entendam, por favor, não estou dizendo que tem que aglomerar, não estou dizendo isso, me entendam, por favor. Não quero causar polêmica nesse tema, né? Aí depois já não é mais essa esperança. A nossa esperança é a máscara. Vamos usar a máscara, todo mundo. Aí a esperança já não é mais a distância nem a aglomeração. Agora virou a máscara. Estão me acompanhando? Sim. Eu não estou contra a máscara. Sim. Não estou contra, tudo bem? Mas aí a esperança da máscara morreu. Aí vem um outro Messias, a vacina. A nossa esperança é a vacina. Inclusive eu fiz uma pregação um dia na minha paróquia que tinha católico postando no Instagram: vacina salva. Quem salva? Deus. Quem é o único que salva? Deus. Tudo bem? A esperança já não é mais a distância, nem evitar a aglomeração, nem a máscara. Agora é a... Mas agora essa esperança já está mudando. Então, aí eu fiquei pensando, quando é que o homem vai colocar esperança no único e verdadeiro? Significa que eu tenho que confiar em Deus, esquecer? Deus me protege, vou vacinar, vou usar máscara. Não, não é isso. É no sentido de que a tua esperança deve ser baseada sempre. Ô crente, tem um padre da igreja que diz isso. Crente, reconhece a tua dignidade. A tua esperança tem que estar voltada para Cristo. Somente em Cristo. Onde tu tem colocado a tua esperança? Que essa escola da fé sirva também de conversão para nós. A minha esperança é em quem eu estou dizendo que eu estou crendo? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, em Jesus e no Espírito Santo? Na igreja, nas verdades da fé? Ou eu creio em qualquer vento que passe? O grande problema das fake news é porque foram esses. Eu tiro o foco, o meu Messias não é o eterno, não é o verbo encarnado, é o que apareceu no meu celular, na minha televisão, ali está o meu Messias. Vai ter salvação nisso? Se for assim, desculpa, não vai não. Pode me xingar o tanto que for, me cancelar, eu fico do lado da Bíblia. Não vai ter salvação, porque só há salvação em um só nome. Onde? Deus. No nome de Jesus Cristo. Ali está o nosso Redentor. Tá bom? Então, vou repetir. Que essa escola da fé sirva também para nós nos refletirmos, da nossa reflexão pessoal de conversão. Onde tu colocou a tua esperança? Muito cuidado. Muito cuidado. Nós somos falhos, o humano é falho. Se eu coloco a minha esperança toda num presidente e vem alguém e mata o presidente, pronto. Acabou a tua esperança. Eu conheci uma mulher, que ela não veja essa gravação, né? Que no início da pandemia, sabe o que ela fez? Ela subiu no pé de manga e disse que só ia descer quando acabasse a pandemia. Ia estar, se a gente tivesse puxado ela, né? Minha filha do céu, desce e tem que viver a vida. Eu vou repetir o que eu esqueci o nome do padre da igreja agora, mas ele diz: ó cristão, reconhece a tua dignidade. Não se prenda a isso não, viu? Tu tem um Redentor, o nome dele é Jesus Cristo. Tudo bem? Amém? Amém. E assim, escola da fé com retiro e direção espiritual, né? Só um minutinho, sim? Bem rápido. Antes de você, a gente pode se estender até 11h30, tem algum problema para alguém? Não? Eu vou dar um intervalo depois de vocês dois falarem, de 5 minutinhos para vocês irem. Sem problema. Tá.
de 5 minutos pra vocês irem no banheiro e se esticarem, e aí a gente volta, que eu vou dar o primeiro artigo nesses 30 minutinhos. Mas fala pra vocês, vai. Eu só queria pegar a explicação do criar e gerar, que Deus, para criar, quer dizer, para fazer aparecer Jesus, precisou trazer o Espírito Santo vir ao mundo, usar Maria para gerar. Então a diferença, eu acho que é por aí. Então, antes de Cristo, Deus trabalhava com o Pai e com o Espírito Santo, e a partir dali ele entrou com o Filho que veio gerar a vida do mundo. Então, O pensamento está meio certo. O problema aí é só, para ficar claro para tu e para todos, né? Não pensem o Filho Logos a partir de Maria. Porque antes ele já existia. No princípio era quem? O Verbo. Então o Filho já estava, né? Todos nós já existimos. Exato, em pensamento de Deus, né? Mas o Filho, Jesus Cristo, já existia eterno, ele sempre existiu. Por isso que quando fala para mim que Deus não existe, eu falo, tá certinho. Deus não existe. Deus é nada. O que você acha disso? Você fez uma cara assim de ficar boa da minha fé agora. Quando fala pra mim, vou dizer pra mim, Deus não existe, tá certo, vamos tomar uma coca. Não convido pra cerveja que eu não bebo. Vamos tomar uma coca, porque você aceitou. Por quê? Quem existe tem que depender de um outro. Tudo bem? Eu existo porque a Adriana me gerou com o meu pai. Tudo bem? Então a minha existência dependeu dessa geração e consequentemente está afirmada em Deus, porque Ele tem que ter permitido para mim vir ao mundo. Tudo bem? Então eu existo porque eu tenho essa existência que está afirmada em outro. Deus não tem. Ele é a existência, é Ele que dá existência a Deus. Tudo bem? Quando Ele fala, o verbo em hebraico é dabar. Quando ele fala é uma palavra eficaz, ele já dá vida, tudo bem? Ezequiel 37 é um exemplo disso. Deus fala assim, profetiza sobre os ossos que estão aí, que eles tornarão a viver. A profecia é palavra do profeta? Não, é inspiração de Deus. Por isso quando o profeta fala, os ossos começam a se juntar e a vida de novo. Tudo bem? Então, só para fechar, não posso, Ezequiel 37, tá? 36 e 37. Não posso entender, cuidado para não entender o Filho só a partir de Maria, né? Antes já existia. A partir de Maria começou o que em Jesus? A natureza humana que se junta com a divina, e é isso que nós chamamos de encarnação. Amém. Consegui falar encarnação. Sim. Acabou de responder, era a mesma. Amém. No Gênesis está escrito, né? Passando. Isso. E nós vamos falar disso no dia 18, mas bem lembrado. Ali é um aspecto da Trindade que está no Gênesis e em Apocalipse, capítulo 1 e 2 também. Intervalozinho, 11 horas, a Juliana vai chamar a todos. Pode ser, Juliana? Vamos voltando. Então vamos lá. Liberado. Qual é a primeira que nós falamos? Creio. Todo mundo, quase todo mundo, fala isso aqui da boca para fora. Já parou para refletir nessa palavra creio? Isso aqui dá uma reflexão de uma semana sem parar, sem comer e beber. Já fez isso? Fez, Eduardo? Não, né? Não tem problema, eu também não fiz. Mas vamos lá. Por que nós falamos, professamos, creio? Primeiro, a palavra creio, que no grego está, o termo usado é pistes, né? De acreditar, está muito ligado com fé. Tudo bem? A fé é uma adesão pessoal. O que significa isso? É você aderir à sua pessoa, pessoalmente, você diz, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Amém. Tudo bem? O Eduardo não pode crer pelo Humberto. Humberto?
Herbert ali, né? Não pode acreditar, tudo bem? E o Humberto não pode acreditar pelo Eduardo, porque é uma adesão pessoal. Tudo bem? A fé, Hebreus capítulo 11, vai dizer que é a firme. Quem tem Hebreus aí? Hebreus no Novo Testamento, ali mais ou menos no final. Vocês já viram que aula comigo vai ter que ser bom de Bíblia, né? Hebreus capítulo 11. A Bíblia é só Evangelhos e Atos. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Se você não tiver, você vai ler na sua casa. Que versículo? Hebreus capítulo 11. Achou 11? É agora. Qual versículo? A fé É a certeza daquilo que ele espera. Eu acredito na igreja, capítulo 1 lá. Não, se você tomar lá, pessoa, se você tiver a pessoa, me explica, você quer falar para mim. Porque senão seria literal fundamental. Porque a nossa pecadora não está firmada nisso, não está firmada na linha, mas também, por exemplo, se a tua mão te leva a pecar, faz uma guerra. Está bem vizinho, você sabe. Bem? Muito obrigado pela pergunta. Achou? Não. Versículo 1. Achou? No 3, todo mundo vai ler, cada um na sua versão. Né? Porque você tem mais intimidade com a sua Bíblia, é bom que você. Só o versículo 1, tá? 1, 2, 3, já. O que mais repetiu aí? Que é uma certeza. Gente, olha só, quando fala de certeza, só os homens aqui no mundo visível têm certeza. O que você quer dizer com isso, Thales? Cuidado para você não dizer que o seu cachorro tem fé. Porque é uma adesão que... Quem é pessoa? Só o homem. Tudo bem? Então, o que significa isso? O que é que diferencia basicamente o humano do animal? É o aspecto pessoal, mas racional. Quem falou? Racional, exatamente. Então, a fé está lado a lado com o aspecto racional, do intelecto. Por isso que a nossa fé não é cega. A nossa fé não é cega. Deus, quando se revela, é porque o homem vai entender o que ele está revelando. Não vai fazer igual o Tertuliano, né? O Tertuliano dizia, eu creio por quê? Porque é absurdo. Ou seja, é absurdo. Por que Jesus morreu, você crê nisso? Creio. Por quê? Porque é absurdo. Ou seja, ainda que eu não entenda, mas eu creio. É absurdo? Então, tudo bem. É erradíssimo, porque a tua fé tu tem que entender. Bom passo que vocês estão dando. Na escola da fé, para quê? Para entender. Porque a fé está lado a lado com o aspecto racional. Tudo bem? Então, só os homens creem no mundo visível aqui. Beleza? Não, pelo amor de Deus, não vai chegar em casa e matar o seu cachorro. Não é isso, tá? Eu estou dizendo isso. Cuide dele, inclusive, é da criação. Nós temos que cuidar dos animais também, tá? Não estou dizendo que você tem que mandar ele embora. Não é isso. Me entenda. Tudo bem? Só que a fé deve ser professada. Se, pois, diz a carta aos Romanos, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo tu e tua casa. Romanos. A carta aos Romanos. Ou seja, a fé deve ser professada. Estão me acompanhando, né? Porque daqui a pouco vamos chegar na missa dominical, tá? Se a fé deve ser professada,
eu devo expressar ela. Se com tua boca, eu tenho que falar com convicção. Imagina, você conversa com alguém, a pessoa conversa para dentro. Sabe o que é conversar para dentro? Você tem que perguntar para ela o que ela está falando toda hora. Isso é bom? De jeito nenhum, né? Nem para a pessoa e nem para você. Por isso você tem que falar para fora, é uma profissão de fé. Tudo bem? Os confessores, que são santos da igreja, não é porque eles atendiam a confissão. É porque na hora da morte eles confessaram a fé. Por isso são chamados de confessores. Os santos confessores é por isso. Justamente por isso, a fé deve ser professada. Mas o catecismo da Igreja Católica, que no latim isso aqui é Código de Direito Canônico, no número ou no parágrafo 181, diz o quê? Quem está no catecismo, vamos lá. Eu vou ficar falando as coisas da cabeça, se trouxer o material. 181, não é a página 181, é o parágrafo, tá? 181. Pode falar? Vamos lá? Só um minutinho. O Alex vai ler, mas quer que todo mundo ache. Achou? Quem achou diz amém. Amém. Não vou usar o misericórdia. Acharam? 181? Vamos lá, Alex. Vem alto. Crer é um ato eclesial. Aí. Crer é um ato eclésia. Quer dizer igreja. A fé é um ato eclesial. Ou seja, está lado a lado, está firmado, paralelo, está bem unido com quem? Com a igreja. Por isso que os crentes professam a fé onde? Na igreja. Que não significa necessariamente a paróquia São Bento, os prédios, tá? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei com eles, tudo bem? Então, por exemplo, se o padre Alex, né, que será padre com a graça de Deus, vai lá na roça, né, lá no sertãozão, não sei se o São Paulo tem sertão, mas não sei. Enfim, imagina que ele vai me visitar lá no Tocantins, e aí eu não posso, porque eu já tenho uma missa e tenho um batizado lá na fazenda, lá onde o vento faz a curva e nem Judas alcançou para perder as botas. E aí o padre Alex tem que batizar uma criança lá. Os pais e os padrinhos vão professar a fé. Lá é a igreja? Sim ou não? Sim. Meu Deus, que sim é esse, gente? Sim ou não? Sim, lá é a igreja também. Não significa que aquele povo tem que vir, porque tem que ser na igreja, eles vão vir para a matriz para professar a fé. Não. Tudo bem? Lá também é comunidade, ok? Então, igreja aqui não entendam prédio, tá? Não entendo. Por exemplo, lá na minha região acontece muito isso. As comunidades, a maioria, não tem a capela. Então o padre tem que rezar debaixo do pé de piqui na fazenda. Os fazendeiros chamam os vizinhos, né? E todo mundo participa da missa ali, claro, que dali eles vão construir a igrejinha deles. Mas o padre não pode falar, não tem capela não? Se virem, só vou rezar a missa quando vocês construírem a igreja. É correto isso? Não. De jeito nenhum. A missa será válida se for ali? Não tem igreja? Será válida? Sim. O meu bispo, que é polonês, quando ele veio para o Brasil, ele veio de navio. E ele rezava a missa no navio. Foi válida as missas? Sim. Perfeitamente. Então veja que a igreja não está, embora esteja entrelaçada, a igreja tem o seu templo também, mas não está necessariamente nas paredes. Cuidado para não tomar a teologia da libertação na cabeça de que, se a igreja é o povo reunido, vamos fazer, essa igreja aqui é o nosso espaço, é a casa do povo. Quem quiser usar um espaço grande, nós temos aqui. Aniversário de 15 anos, seja bem-vindo, vamos fazer aqui. Uma janta, bem-vindo. Reunião, um comício, uma reunião política, pode fazer aqui, cuidado. A igreja é um local santo. Moisés, tire as suas sandálias, porque o local que tu pisas é santo. Tudo bem. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem olhar na Bíblia, né? Agora, para procurar referência, é com vocês mesmo. Vamos lá. A fé, então, é um ato. Então, senhores, quando nós dissemos creio na igreja, na Santa Missa, você está falando por você, mas também
por todos os presentes ali, porque a comunidade igreja é justamente isso. Tudo bem? É uma só família, como diz São Paulo na carta aos Efésios e São Paulo na carta aos Gálatas. Todo mundo tem a sua função. São vários membros, mas um só é o corpo. Então a fé, como esse ato eclesial, ela é professada na igreja, na comunidade. Tudo bem? Aqui cai esse argumento de que vou ficar aqui em casa porque Deus me ouve daqui mesmo. É errado isso, sim ou não? Sim. Perfeitamente errado. Porque a fé é um ato eclesial. Missa online, meu Deus. Enfim, vamos continuar, né? Tudo bem? Alguma pergunta desse creio? Pergunta? Por isso que você diz creio e não cremos. Tá bom? Porque quando você diz creio, está dizendo cremos também como um pano de fundo. Tudo bem? Então, gente, muito cuidado na hora da missa ali. Quando terminar a homilia, que você fica olhando o relógio. Eu não vou ficar vigiando ninguém, viu? A missa das 11 que eu participo, a igreja está repleta de gente. Eu não vou ficar olhando na cara do Ebert, vamos ver se ele vai falar bem, se ele vai ficar assim. Não. Mas tem essa convicção com você. Quem crê é eu, Thalisson. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sou livre para mim crer. E ao dizer que eu creio na comunidade, eu estou me inserindo no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja. A fé eclesial. Por que eu amo a igreja? Porque eu amo Cristo. Cristo está unido à igreja. É incompetência, é muita burrice. Me desculpa, está sendo gravado, me desculpa, tá? Mas é muita burrice dizer que ama Cristo, mas odeia a igreja. É como se eu dissesse, eu amo a cabeça, mas o corpo não quero. Por que eu amo a igreja? Porque eu amo a cabeça. Por que eu amo a cabeça? Porque eu amo o corpo, a igreja. Quem diz que Cristo é a cabeça da igreja não é eu, não, é São Paulo, na carta aos Efésios, né? Se alguém tem alguma coisa contra, aí é com ele, né? Alguma pergunta? Não creio? Aqui só faltou uma coisa. Alguma pergunta? Não? Comentários no final, tá? Só faltou uma coisa aqui, Luz, me desculpa, foi erro meu, tá? Aqui, de creio em um só. Mas foi erro meu, tá? Aqui é em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio, já estudamos. Alguma pergunta? Não? Pode seguir? Entendeu, Alex? Entendeu? Tem algum comentário aí? Os padres da igreja, você que é entendido? Tá bom. Em um só. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Por causa do tempo, vocês leem em casa. Ouve, Israel, teu Deus é o único Deus. Shema, Israel. Ouve. O Senhor Deus é o único Deus. Só existe um. Tudo bem? Por que nós estamos pegando nesse aspecto? Porque aqui no creio eu poderia colocar sem nenhum problema isso aqui, ó, depois de Deus. 2 pontinhos. Tudo bem? Porque eu estou dizendo que creio em um só Deus. Quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Tranquilo? Então, crer em um só Deus é justamente fazendo referência nisso. Deus não é o primeiro, Deus não é o primeiro dos deuses. Ele é o único. Tudo bem? Quando fala assim que no princípio era o verbo, a palavra princípio, quando você usa princípio, no grego ele usa aré, que alguns traduzem por arqué. Quando fala princípio, não significa que é necessariamente o primeiro numérico. Estão me acompanhando? Sim. No princípio não quer dizer que também tem essa conotação, mas é muito mais profundo. O que significa? Que esse arqué
é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? É como se fosse a força motriz que está presente em tudo que tiver a partir dali. Tudo bem? Não existe nada se não tivesse ele, o verbo de São João. Então, esse princípio que está firmado no Logos é justamente isso. Tudo que existe a partir dali tem que ter passado por ele. Até o mal, até o mal. Deus criou o mal? Não. Mas ele permite. Ficou claro isso, né? Se falar que Deus criou o mal é errado. Mas ele pode permitir, sem problema. Por quê? Porque ele é Deus e que ele faz o que ele quer e ele não tem contradição nenhuma. Tudo bem? Então, quando eu falo de princípio, aquilo ali está presente, todas as outras coisas que vêm, advêm, né? Depois disso está firmada nele. Tudo bem? Então, Herbert, você não pode dizer um dia na sua vida que você é ateu. Eu cansei desse negócio de igreja, não quero ver aquele padre mais, papa, não quero saber nada disso. Agora eu sou ateu, eu cuido da minha vida, não preciso de Deus. Você pode dizer isso da boca para fora, mas no fundo você precisa dele sim. Por quê? Porque é ele que permite. O princípio em você é ele. E você só tem existência porque está afirmada nele, porque ele é a existência. Você diz que não ama Deus, mas ama a sua esposa, ok? Mas você só ama porque está firmado nesse princípio que é o amor, que é Deus, segundo São João. Deus é amor. Você só pode dizer que você gosta de alguma coisa porque você está firmado em Deus, que é a bondade, tudo que é bom, o sumo bem. Tudo bem? Veja, por que eu estou dizendo isso? Que não existe nada depois dele que não tenha uma certa ligação com ele, nada. Jesus nos revelou isso, né? Não há uma folha da árvore que caia se não tem o quê? De quem? De Deus. Tá bom? A Covid não foi castigo de Deus, mas foi uma permissão de Deus. Perguntas? Em um só? Perguntas? Quando eu falo, vocês vão responder sim ou não, tá? Quando eu falo em um só, significa que é o primeiro de todos os outros deuses, sim ou não? Vou perguntar de novo. Quando eu falo que é um só, significa que é o primeiro e o maior de todos os outros deuses, sim ou não? Não, porque só existe só ele. Só existe ele. Mas eu tenho outro Deus. Tudo bem, mas só existe isso. Você fica à vontade, mas só existe. Mas eu não quero, mas só existe isso. Não tem como, só tem ele. Tudo bem? Problema seu em outra língua. Em outra língua não, em outra linguagem. Pergunta, Alex. Você acredita em um só Deus? Ainda bem. Deus que está ligado à ideia da natureza divina. Não, eu vou falar do seu aspecto no Criador, né? Mas o Deus aqui está afirmado, por isso que quando eu digo deuses, tá vendo? Deuses, minúsculo, porque não existe, são falsos. O único. Por isso é maiúsculo, todo respeito. Inclusive, gente, os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus. Existe no Antigo Testamento que a gente chama de teologia do nome, porque existe uma conotação toda. O nome de Deus é tão sagrado que o homem não é digno de pronunciar. Eles colocam só o início e o final, né? Quando Deus diz, quando Moisés pergunta assim, se os homens perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou falar? Qual o seu nome? O que Deus diz? Eu sou. Basta. Que a gente traduz por Yahvé ou Javé, que erroneamente os testemunhos de Jeová se traduz por Jeová. É errado a tradução de Jeová, viu? Jeová não é nome de Deus. A gente pode falar disso mais na frente, tá bom? Jeová não é. Não se preocupe com isso. Tá bom? Então Deus aqui justamente ligado a essa ideia de que existe um só, de natureza humana ou divina? Divina. Bom que isso ficou claro. Qual é o próximo?
Vocês estão com sono? Qual é o próximo? Eu sou muito chato, eu quero que participe. Inclusive, vocês vão zoar na minha cara já. Quem foi? Você falou logo de cara, que era só no final, tá todo mundo. Quem é o filho unigênito? Quem é? Jesus. Ou seja, quem é o filho único do Pai? Jesus. Mas nós somos filhos de Deus? Sim. Mas só Jesus é filho de Deus. Como é que você faz com isso? Se fosse numa prova, o que você ia responder? Deixa em branco, né? Deixa eu ver. Ele quis nos adotar. Quem falou isso, gente? Ele quis nos adotar. O Senhor Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus em natureza. Nós somos filhos de Deus por criação e, consequentemente, por Jesus, a adoção. Como é que eu pego a adoção filial? Estão me acompanhando? Sim. Sim, eu sou o Alex? Sim. Como que eu pego a criação ou a filiação de Deus por adoção? Através do sacramento que eu chamo de... O batismo me insere na família adotiva de quem? Por meio de... No Espírito Santo. Por isso que todo crente deve ser batizado. Tudo bem? Em natureza, qual é a natureza de Deus? Divina. Quem é filho dele em natureza? Jesus. Só ele. Tem outro? Não. Por isso que diz filho unigênito, filho único. Filho único em que sentido? No sentido da natureza. Tudo bem? Mas quem foi que revelou que nós somos filhos de Deus também? Jesus. Mateus capítulo 6. Mateus 6, eu acho que é a partir do versículo 7. Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus começa que oração? Qual oração? Pai Nosso. Pai Nosso. Como que a gente começa o Pai Nosso? Pai Nosso. Quem foi que revelou isso para nós? Jesus. Nós somos filhos de Deus primeiro por essa criação, depois pela adoção e depois porque o Senhor Jesus mesmo nos revelou que nós somos filhos dele. Quando Maria Madalena quer, Jesus está ressuscitado e aí ela está naquela empolgação danada, e aí ela, quando Jesus diz assim, Maria, né, que ela ouve aquilo que os seus ouvidos se abrem de maneira bem popular para vocês, que ela volta-se, ela diz Rabone ou Raboni, né? E ela tenta fazer o que com ele? Tocar, aqui no grego é segurar, né? E Jesus diz o que? Não me segures. Por quê? Porque eu não subi para o Pai. Meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso. Ô cristão, reconhece a tua dignidade. Você não é qualquer um. Meu Pai e vosso Pai. A mesma intimidade que o Senhor Jesus tem com o Pai, Ele está dizendo, você também pode ter. Meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Não firma a tua esperança em mais ninguém a não ser nesse. Os seminaristas devem firmar a vocação deles apenas nesse que os chamou. Eles estão aqui de prova e o Alex está indo nessa caminhada, já vai aprendendo. Se firmar a esperança da vocação em outra coisa, não vai perseverar. Ai, padre, não casa, mas a minha esperança não está nisso. A minha esperança está em Cristo que me chamou. Se eu olhar para o aspecto humano, não vai. Gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui num frio desse? Minha terra não tem nada de frio, viu? Quem conhece o Tocantins já sabe, né? Longe da minha casa. Não tem salário, falando com um público que eu não sei nem onde mora. Vou repetir, num frio desse. Se não for por Jesus, como é que eu vou fazer? Nem estaria aqui.
Ó cristão, reconhece a tua dignidade. Se você está sem sentido na vida, vai para casa pensando nisso. Reconhece a tua dignidade, cristão. Quem é você? Né? Firma a tua convicção. O sentido da sua vida está em quem? Em uma pessoa de Jesus. Meu Pai e vosso Pai. Tudo bem? Amém? Amém. Vamos lá então. Perfeita essa questão do Pai? Podemos chamar Deus de Pai? Sim. Sem problema. Graças a Deus. Eu sou batizada. Sim, exatamente. Ai, gente, estou tomando um pouquinho do tempo de vocês, mas já estou acabando, tá? Todo-poderoso, pantocrato no grego, tá? Pantocrato. Vocês podem colocar assim, ó. Pantocrato, acho que é assim, crato. É uma maneira aportuguesada do grego. Pantocrato. Todo-poderoso, aqui não é quando quiseram fazer, não é no sentido de ele pode todas as coisas. Também isso, ele pode tudo, ele é Deus, tá bom? Mas o pantocrato dá a ideia de que todas as coisas estão firmadas nele. Tudo bem? O homem só é homem por causa dele. O universo só existe por causa dele. Ele é a base de todas as outras coisas. Ninguém pode dizer assim, eu não quero saber mais de Deus e pular fora. Por exemplo, é igual um ateu perguntou para mim uma vez, né? Deus é muito cruel, né, Tato? Eu falei, por quê? Porque você tem que seguir as regras dele, os mandamentos, e o pior, se você não é nem livre. Porque se você dizer que não quer, ele diz que vai te condenar para o inferno. Aí o que eu pude responder para ele? É como se... Vocês conhecem tucunaré? Sabe o que é um peixe? Ainda bem, né? É como se o tucunaré falasse assim para a água, né? Eu não preciso mais de você, não quero saber mais. Eu vou cair fora dessa represa, desse rio. Não sei nem se tem tucunaré em rio. Tem? Tem, né? Então, eu não quero mais saber. E agora eu vou pular fora. Ele pula para a terra. Para que a gente chama de... Hã? A gente chama lá no Tocantins de... não é aterro, não. Aterro? Não sei mais. Eu pulo, o tucunaré pula para a terra. Ele vai viver? Não. Sim ou não? Não. Vai. É culpa da água? Não. É como Deus que é a água e nós que somos o tucunaré. Se você quiser ser um tucunaré rebelde, pula para a terra. Eu quero ver quantos minutos você vai escrever. Então, Todo-Poderoso é nesse sentido. Tudo bem? Tudo bem? É o ícone do nosso. Exatamente. O pantocrato é o ícone lá, tá? Criador. Deus cria. Eu queria fazer uma exegese com vocês de João 8, mas não vai dar tempo. Mas o Espírito também cria no Pai e o Filho também cria. Isso é revelação divina, tá bom? Criador, é Ele que criou todas as coisas. Certo ou errado? Certo. Ele criou todas as coisas. O mal não foi criado por Deus. Tudo bem? O mal de jeito nenhum foi criado por Deus. Não pense nisso. Tá? Criar é dar a natureza divina ao homem, por exemplo, como exemplo, né? Adão. Seria isso? Ele perguntou aqui no intervalo. Cuidado com essa ideia, que nós temos que entender bem isso aqui, do Criador. Deus existe. Nós temos, vou explicar esse termo já. A existência. Deus existe no sentido de que Ele é a existência, tudo bem? Nós temos a existência no sentido de que, uma palavra que Tomás de Aquino usa,
participamos da existência. Tudo bem? Então, quando Deus cria o homem, Deus não dá a natureza divina ao homem. Até porque Ele está criando uma natureza. Qual a natureza? A humana. Tudo bem? Agora, como assim que Deus dá a natureza humana e não dá a divina? Porque se Deus desse a divina, o homem seria o quê? Deus. Tudo bem? Me desculpa se eu estiver errado, eu usei esse exemplo, já vou falar. Eu acho que foi Michelangelo, pintor, né? Na Capela Sistina tem lá a criação do homem, né? E aí existe as duas mãos, né? Do homem e de Deus, né? Tudo bem? O dedo de Deus com o do homem não toca, não se toca. Justamente por isso, né? Nós podemos usar isso como exemplo. Estou dizendo que Michelangelo tinha toda essa teologia, mas estou usando um exemplo, tá? O Deus não toca o homem porque Ele não dá essa natureza divina ao homem, porque senão Ele seria Deus. Tudo bem? E aí seria panteísmo, tudo é Deus. Certo? Por isso que há uma distância. Por que essa distância? Porque nós apenas participamos dessa natureza. Ok? Agora o que acontece com o Senhor Jesus? O Verbo divino possuía a natureza só divina. Está entendendo, gente? Quem apareceu na plenitude dos tempos? A Virgem Maria. A partir da Virgem Maria, o Senhor Jesus, o Verbo, tem a natureza divina e a humana. Ok? Então, antes de Maria, o Verbo já existia, enquanto natureza divina. A partir de Maria, com a natureza humana e divina, que constitui a pessoa de Cristo. Tudo bem? Essa união nós chamamos de encarnação. Ok? Então a Virgem Maria concede a Jesus qual natureza? Humana. Tem certeza? Sim ou não? Sim. Ficaram com medo, né? Tem que botar a pressão, gente. Ué, não respondam que a Virgem Maria dá a natureza divina para o filho, não. Tá bom? Aí eu disse a ele, né, não estou dizendo que ele afirmou isso, tá? Mas eu disse a ele, quando a gente fala no credo gerado, não criado, não está no aspecto do nascimento em Maria, não, tá bom? Está no aspecto de responder ário, tá bom? Ao responder ário, que ário dizia que o verbo foi criado. Então o concílio vai dizer assim, não. Gerado, não criado. Ok? Então quando você reza isso, não está fazendo referência a Maria, não. Está fazendo referência a ário. Tudo bem? Tranquilo? Não desistam agora. Tem gente achando difícil demais. Criador dos céus, da terra. Quando fala dos céus e da terra, quer dizer, está trazendo uma conotação do todo, tá? Tudo que existe, o todo, tá bom? E para complementar isso, o concílio diz, de todas as coisas visíveis, para não ter nenhuma dúvida, e aqui está o mundo, o cosmos, tudo que existe que nós vemos, o homem, a natureza, os animais, os rios, os mares, as praias, tudo foi criado por Deus, o sol, as estrelas, os astros, todo o mundo visível, tudo está colocado nesse conjunto. Invisível, os anjos, a hierarquia dos anjos, os demônios foi criado por Deus, mas não demônios, eles foram criados anjos e caíram, né? Se distanciaram do bem supremo e aí nasceu o mal moral.
Onde está o nascimento do mal? Está justamente no afastar da criatura de Deus. Deus é o sumo bem. Atenção todos. Deus é o sumo bem. A criatura angelical se afasta desse sumo bem e aí está o mal. Veja que não é criação de Deus. Deus dotou todos os seus seres racionais e intelectuais de liberdade e livre-arbítrio. Então ele pode dizer, eu quero ou não quero. E esses disseram, não queremos, afastou-se desse sumo bem. E aí nasce o mal. Ok? E esse mal, que a gente chama de mal moral, ele tem aspecto de um mal físico. E aí há a desordem de toda a natureza. As doenças, tempestade, tsunami, tanta coisa. Mas o pior de todos esses males é qual? O mal moral. Que é o afastar-se desse supremo bem que é Deus. Tudo bem? Deus quer o mal? Ele não quer o mal. Mas ele permite, porque ele dotou a criatura de liberdade ou de livre-arbítrio. São diferentes, tá? Então, ao dotar, e a criatura diz, eu não quero, tudo bem, você não quer, mas vai se afastar. Porque ali só há bem. Tem um hino muito antigo, que os populares diziam assim, no céu não entra pecado, não vai entrar nenhuma mancha de mal lá. Então, se tem alguma manchinha, um pingo, imagina, esse pingozinho aqui tem que ser limpo, porque lá não entra. E aí, por isso, nós temos o purgatório. Tudo bem? Amém? Amém.